E eu agora vou perguntar à psicóloga e psicanalista Magda Bello, através de uma pergunta que vai aparecer na tela: ser padrinho é? Muito bom dia, psicóloga e psicanalista Magda Bello, seja muito bem-vinda ao Manhã RDC. Bom dia a você, Bert. Bom dia a todos e a todas. E é uma pergunta e um tema muito interessante. Quem não tem padrinho, quem não escolhe padrinho, né? Então, ser padrinho é uma pergunta difícil, né? Mas eu penso que a responsabilidade da escolha dos padrinhos é de extrema importância. Porque o padrinho acompanha a pessoa num momento muito importante da sua vida, né? Se são padrinhos de casamento, bom, né? É um momento festivo, um momento em que os padrinhos irão prestigiar aquela união, né? Então, essas escolhas precisam ser da mesma forma responsáveis que a escolha de padrinhos de filhos, né? Mas ser padrinho é uma grande responsabilidade para começar, né, a responder. Psicóloga e psicanalista Magda Bello, eu costumo dizer que existe o padrinho de presentes e os padrinhos e madrinhas presentes. O de presente é aquele que, eventualmente, num aniversário, no final de ano, levam um presente e se mantêm distanciados. E existem os padrinhos e as madrinhas que estão permanentemente presentes na vida da criança, desde o nascimento, na fase do desenvolvimento, na infância, na adolescência, e continuam padrinhos e madrinhas quando os afilhados e as afilhadas se tornam adultos. O padrinho e a madrinha seria uma instância, uma espécie de ilha de socorro do afilhado quando o pai ou a mãe ou ambos são autoritários? Seria uma espécie de ferrolho? Sem dúvida. Os padrinhos, eles exercem uma função de apoio, né? E por isso eles precisam ser pessoas íntegras, pessoas muito bem escolhidas para acompanhar essa criança. Isso que tu disseste, padrinhos de presente, padrinhos presentes, é a questão fundamental desse tema, né? O presente em si, eu vou ficar um pouquinho aqui, né? Depois nós vamos para a outra questão. O padrinho que só vai no dia que ele é convidado, do aniversário. Às vezes ele nem lembra, né, do aniversário da criança, do afilhado, que já não é mais criança, né? Mas o importante é o presente. O presente que ele dá é para substituir a sua ausência, a sua falta de palavras, a sua falta de consideração com essa família que ele escolheu e com essa criança, né, ou afilhado. Então, o presente, ele pensa que substitui tudo isso, mas não substitui, né? Já o padrinho presente é aquele padrinho que vai acompanhar, o padrinho brincalhão, que acompanha em todos os momentos da vida da criança. E que muitas vezes acompanha também a fase escolar, como é que ele está, e as situações difíceis da família, né? A doença de um dos pais. Então ele conversa com essa criança. O que eu quero dizer é que ele leva a criança para passear, ele coloca essa criança num lugar especial na vida dele e acompanha realmente, tá? Então, não está ali só como um homenageado,
porque às vezes os padrinhos são colocados assim, eu vou convidar, os pais pensam, né? Eu vou convidar esse fulano aqui, porque ele é legal comigo no trabalho. Só que o legal comigo no trabalho não significa necessariamente uma amizade verdadeira. Então, a amizade, ou mesmo que seja uma relação familiar, precisa ter um comprometimento e uma vida bastante, vamos dizer assim, que seja um exemplo para a criança, né? E não uma vida que os pais precisem depois retirar essa pessoa do caminho porque não oferece nenhuma, vamos dizer assim, nenhum olhar para mais sério, né, para essa família. Eu acho um fato marcante quando já adulto, o adulto se recorda do padrinho e da madrinha, estejam presentes ou já ausentes. Eu me recordo muito do meu padrinho, Samuel Jolovich, porque ele tinha uma característica, ele era muito bem-humorado. Toda vez que ele vinha à minha casa, ou eu ia à casa com a família, ele sempre tinha 4, 5 piadas mágicas, eventos que tornavam o encontro muito lúdico, de muita alegria, de muito entusiasmo. Eu ficava no aguardo desse encontro. Eu perguntava, essa semana o padrinho vem aqui ou nós vamos lá? Perguntava meu pai e minha mãe, né? E essa foi a característica dos meus padrinhos, o senhor Samuel e a dona Anita. Eu acho que a senhora recorda do seu padrinho, da sua madrinha? Sim, eu recordo. Eles não eram tão divertidos assim, né? Mas eram presentes. Então, essas pessoas que realmente se importam com a gente. Imagina esse seu padrinho que ele fica planejando aquela mágica já para visitar, imaginando o que vai acontecer, vamos dizer, contigo, com a criança que está ali, né? Então, o que é isso que eu acho fundamental? É ver a alegria, né, nos olhos do outro, é se importar, é tentar afetar a outra pessoa, né? E isso, vamos dizer assim, são marcas que são levadas com satisfação para a vida, né? Que alegria isso, essa experiência. E poder transmitir isso aos telespectadores de que existem modelos, né, que marcam a vida da pessoa. Psicanalista Magda Mello, o que mais podemos abordar em relação às relações familiares? Elas estão melhorando? Estão no mesmo nível de algum tempo atrás? Pioraram? As relações familiares, embora tenhamos... hoje nós temos muita informação, né? Fatores, vamos dizer assim, psicológicos e tudo mais, que auxiliam, né? Muita informação. Mas dentro das casas é possível que haja ainda negligências, né, em relação às crianças. Eu estou falando nas crianças, mas violências e tudo mais em relação... Isso é bem frequente. Mas tem famílias que são baseadas em valores, né? E que prezam por esses valores, sem, no entanto, serem autoritários, e que a gente vê com muita saúde por aí, né? Então, eu acho que é bem equilibrado isso, de haver muitos problemas e não haver tantos problemas. Eu acho que é muito equilibrado, né? Tem famílias que trabalham isso em si mesmas, né? Com terapias e com informações, com passeios. Agora, época de férias na maioria, para a maioria das pessoas, escola e tudo mais, para as crianças e adolescentes. Então, é um período mais divertido, de convivência familiar diferenciada e possibilita uma integração maior, né, entre os membros da família. O importante é manter o vínculo,
né, os vínculos afetivos, a confiança. Isso também se refere aos padrinhos, né? Os padrinhos precisam conquistar a confiança do afilhado, né, em todos os sentidos, e qualquer tipo de afilhado precisam manter essa relação, esse vínculo, que permaneça um vínculo saudável entre eles. Acho que isso é muito importante. Para concluir, psicóloga e psicanalista Magda Mello, os pais hoje estão mais ou menos preparados do que os pais e mães de gerações anteriores para a educação dos filhos? A questão, e outra pergunta que eu lhe faço acoplada, a questão da autoridade. Houve uma perda da autoridade exercida pelo pai e pela mãe no sentido de mostrar e impor os bons valores? Houve uma falha, uma queda, né, que nós fomos assim de um extremo, né, da era moderna, né, fomos caminhando para um outro extremo. Então, a correção e tudo mais mudou, né, e foi trocada pela palavra. Né, então se conversa mais, se dialoga mais, mas houve uma queda a partir dos anos 80 da função paterna, né? Então, um certo desprestígio, não que os pais não tenham mais autoridade, é a forma de exercer, tá, que mudou e eles precisam acompanhar isso, precisaram acompanhar. Hoje é muito no diálogo, vamos dizer assim, na escuta dos filhos. Então, muitos pais se perderam nisso, né? De até que ponto abre, vamos dizer, as regras e até que ponto fecha, né? Não deixa sair à noite ou fiscaliza, enfim. Na verdade, né, o meio termo é sempre o mais adequado, ou seja, quando um filho sai, por exemplo, quando um filho faz algo, né, sai à noite, bom, mas que horas tu voltas? Bom, mas que... Então, isso são as regras hoje, e não simplesmente impor, tu és obrigado a chegar a tal hora, e se não der certo, né? Então, que haja uma abertura entre pais e filhos e que eles o filho possa ligar e dizer, olha pai, eu vou me atrasar, né? Não vou poder chegar nesse horário que tu disseste. Então, mas que mantenha-se as figuras de pai e de mãe para dar segurança ao filho. Porque a figura materna e paterna assumindo o seu lugar de pais, eles dão segurança às crianças e aos filhos adolescentes, enfim. Filho para toda a vida, né? Filho é para toda a vida. Então, os filhos têm que saber que podem recorrer aos pais. Eu não sei se respondo. Respondeu muito bem. Psicóloga e psicanalista Magda Mello, muito obrigado mais uma vez por suas preciosas informações. Eu desejo de um bom dia e de uma boa semana. Obrigada a você.